Em 1939, o mundo mergulhou em um conflito que duraria 6 anos e deixaria cicatrizes profundas na história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial foi mais do que uma luta por territórios. Foi uma batalha pela sobrevivência, pela liberdade e pela dignidade humana. As raízes da Alemanha estavam plantadas na Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs severas penalidades à Alemanha, levando a uma crise econômica e ao surgimento de movimentos extremistas. Em meio ao caos, Adolf Hitler e um partido nazista prometeram restaurar o orgulho alemão. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja... O nazismo se baseava em uma ideologia de supremacia racial, que pregava a pureza da raça ariana e a eliminação daqueles considerados inferiores. Sob o regime nazista, a Alemanha se tornou um estado de opressão e medo, onde a propaganda controlava as mentes e qualquer oposição era brutalmente silenciada. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, desencadeando a guerra. A Guerra Relâmpago surpreendeu o mundo pela sua rapidez e brutalidade. Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. A Europa foi tomada pelo medo e pela incerteza. Em poucos meses, a Alemanha ocupava grande parte do continente, enquanto os aliados lutavam para se reorganizar. Mas a resistência veio de onde menos se esperava. A pequena Grã-Bretanha, sob a liderança de Winston Churchill, tornou-se a última linha de defesa contra a dominação nazista. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos se mantinham distantes, até que em dezembro de 1941, o ataque a Pearl Harbor feito pelos japoneses mudou tudo. O envolvimento dos Estados Unidos mudou o equilíbrio de poder e o caminho para a vitória começou a se delinear. O Brasil, até então neutro, entrou em conflito em 1942 após ataques de submarinos alemães a navios brasileiros. O país enviou cerca de 25 mil soldados para a luta na Itália, conhecido como pracinhas das Forças Expedicionárias Brasileiras. Os pracinhas lutaram bravamente em lutas decisivas como Monte Castelo e contribuíram para a derrota das forças do eixo na Europa. Porém, a guerra trouxe à tona o lado mais sombrio da humanidade. O Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus e milhões de outros, chocou o mundo. Essas atrocidades revelam o verdadeiro custo da guerra e marcam profundamente a consequência global. Em junho de 1944, as forças aliadas lançaram o Dia D, a maior operação anfíbia da história, marcando o começo do fim para a Alemanha nazista. Pouco menos de um ano, em 1945, a Alemanha se rendeu, mas a guerra ainda não havia acabado. Para forçar a rendição do Japão, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, causando uma devastação sem precedentes. A guerra terminou em agosto de 1945, mas suas consequências ainda reverberam. Com o pedido de rendição negado, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica em Hiroshima, que matou cerca de 140 mil pessoas. Milhares foram incineradas instantaneamente. Outras tantas morreram nos dias, semanas, meses e até anos seguintes, afetadas pela alta radiação. No dia 9 de agosto daquele ano, foi a vez de Nagasaki ser atingida, deixando mais de 70 mil civis mortos. 2 semanas depois, veio a rendição japonesa. O mundo emergiu
dividido e marcado pela cicatriz de um conflito que jamais deve ser esquecido. Hannah Arendt foi uma filósofa que ficou conhecida por acompanhar o julgamento de Adolf Hitler, um dos responsáveis pelo Holocausto. No seu livro Eichmann em Jerusalém, ela trouxe a ideia de banalidade do mal, dizendo que Eichmann não era um monstro, mas uma pessoa comum que cometeu atrocidades por obedecer sem pensar. Isso levantou discussões sobre como pessoas comuns podem fazer coisas terríveis sem não refletir sobre suas ações. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um conflito, mas um divisor de águas na história humana. As cicatrizes deixadas por essa guerra nos lembram que devemos preservar a paz e a liberdade, aprendendo com o passado para garantir um futuro mais seguro para todos. O Brasil, até então neutro, Quando for começar, pode falar. Posso começar? Não. Não disse que eu podia falar? Ah, meu filho, toda hora que eu não vou olhar, vai estar minha vista baixando e levantando. Monte Castelo. Ai, daí já para, que eu rabisco A tarde toda vai ser só com a gravação de Raquel. Só com a gravação de Raquel. Melhor assim, né? Cruza as perninhas, bota a mão em cima. Coitados, vocês estão com a carinha triste, estão tudo com fome, né? Os pobres. Vai, Stephanie, já começou a gravar. Não. Ela sabe nem o que ela vai falar ainda. Eu não, eu tô procurando. Aqui tem 2 horas. O que é mesmo? É que eu vou falar. O que é, menina? Vai, Cat. Cat. Todo mundo quer ir embora. Tá bom, vai. Oxi, enxerga. Chamou de cega. Vá. Bora lá. Com a postura ajeitada pra ela ver se tá aparecendo. Tá aparecendo? Aí eu vou ter que sair daqui pra ela sentar. Vai. O ano me paga todo ano. Você tá falando apagada. Porque eu vou ficar. A Guerra Relâmpago surpreendeu o mundo pela sua rapidez e brutalidade. Ela falando super feliz da guerra. Eu amei o ângulo que tá aqui o celular. Ficou bom. Então tá bom. Tá saindo a estante.